Meus irmãos, com imensa alegria nessa noite, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É um imenso prazer, para não dizer um privilégio, poder estar de volta a esta casa, rever os irmãos e aqui juntos desfrutarmos desses momentos tão especiais que o céu já tem nos proporcionado, esta primeira conferência compungidos, em que nós já temos sentido aqui uma atmosfera diferente e a graça de Deus envolvendo a casa e já tocando de uma forma especial os nossos corações. Quero ser grato a Deus, não vou me delongar também na introdução, para a gente ser mais objetivo no uso do tempo, mas agradeço o pastor Bruno, nosso amigo, pastor Nilson, que são os idealizadores, os pastores, né, da igreja local e também do ministério, demais amigos que aqui temos. É um prazer reencontrar a todos. Que Deus vos abençoe e recompense de forma grandiosa. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou fazer menção do texto que dá base a esta conferência, embora não tomarei apenas ele como a base da minha pregação ou do meu ensino desta noite, mas como sou o primeiro a falar dentro desta conferência, sequência de 6 palestras, eu achei por bem poder fazer a citação do texto. Então, eu quero que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 36, e aonde está o tema aqui é o 37, e depois, por favor, siga comigo a Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Eu vou fazer uso desses 2 textos para falarmos nessa noite. Começando, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 36 e 37. Diz-nos assim a palavra de Deus. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Vamos agora, por gentileza, a Lamentações de Jeremias, o seu último capítulo, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 21. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. A oração de Jeremias que eu tomo como minha esta noite é esta: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Faço questão de repetir o texto. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém. Meus irmãos, a proposta da conferência, eu creio que já é de conhecimento de todos. Estamos reunidos aqui para ter os nossos corações transpassados pela palavra de Deus. Os nossos corações tocados de uma forma diferente do que comumente sentimos Deus nos tocar ao longo dos cultos que participamos, que oferecemos a Deus ao longo dos anos. Em muitos cultos, nós viemos à casa de Deus com expectativas sobre aquilo que Deus pode e vai fazer por nós. Mas numa conferência como esta, nós nos propomos a nos sentar e ouvir Deus falar as mudanças que Ele deseja que sejam feitas em cada um de nós. O Senhor exporá aquilo que temos praticado, pensado, estabelecido como modo de vida que não tem agradado a Ele. As nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados serão expostos diante de cada um de nós. E assim seremos, então, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus para abandonar de uma vez por todas o estilo de vida que nos afasta do Senhor e assumirmos
a proposta do céu para as nossas vidas, de nos aproximarmos o mais próximo, com perdão da redundância, possível do Senhor e vivermos uma vida em santidade e em pureza, sabedores de que o arrebatamento se aproxima de forma acelerada. Pois bem, eu preciso dizer-lhes, eu creio que a maioria já sabe, mas para que todos saibam, que esta expressão, compungidos, tem alguns significados profundos, mas eu vou trazer aqui apenas um significado simples, apenas a título de introdução. Por certo, outros pregadores vão se aprofundar mais neste texto e nesse contexto, mas apenas para que todos tenhamos uma noção, ainda que básica, do significado desta expressão. O significado mais simples seria, como já disse, ter o coração traspassado, atravessado como que por uma lança ou por uma espada. Ou seja, quando nós olhamos esta expressão dentro do contexto em que Lucas registra em Atos dos Apóstolos, ele faz exatamente após Pedro ter dito de forma clara e inequívoca. O versículo 36 diz: com toda a certeza, ó casa de Israel, a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro deixa claro que a crucificação de Jesus é resultado de uma ação ativa ou mesmo uma ação não ativa, mas omissiva da casa de Israel. Uma postura dos filhos de Israel foram as responsáveis por levar Jesus até a cruz. E Pedro deixa isso claro diante dos seus ouvintes. Aquele que foi pendurado no madeiro, o foi por conta dos vossos pecados. Saibam disso com certeza. Então o versículo 37 diz que quando eles ouvem isso, quando eles ficam cientes, quando não há mais nenhuma dúvida de que a crucificação de Jesus foi resultado dos seus pecados, a morte de Cristo no Calvário foi em reflexo à sua vida pecaminosa. Então, esta verdade, tendo sido exposta de uma maneira clara, inequívoca, cristalina, fez com que os corações deles fossem compungidos. E é por isso que eu disse que o sentimento é ter o coração atingido, transpassado, ou seja, é dor e sofrimento consciente pelo mal que praticaram. Foram feridos de forma tão aguda, a ponto de sentirem vergonha de si mesmo e buscarem uma atitude correta para mudar. O pecado foi exposto. Jesus foi à cruz por vossa causa. Jesus foi pendurado no madeiro por vossos pecados. Aquele homem que sofreu na sexta-feira, derramando toda a sua vida de forma atroz na mão dos seus algozes, foi em virtude da vossa vida pecaminosa. Ouvindo eles isso, não entrou num ouvido e saiu no outro, atingiu o âmago do coração. Eles entenderam: o sofrimento de Jesus foi por causa da minha negligência, a morte de Jesus é por causa da minha vida pecaminosa diante de Deus. O santo sofreu porque eu escolhi viver uma vida impura. Mas eles não apenas entenderam e ficaram por isso mesmo, assumiram a responsabilidade de perguntar: o que nós devemos fazer para de alguma forma mudar esta situação, já que nós não podemos voltar no passado e impedir que o crucificado seja crucificado porque já foi, mas o que nós podemos fazer daqui por diante para pelo menos valorizar o sacrifício dele em meu lugar? Que tipo de atitude de vida eu devo conduzir daqui para frente para que pelo menos tenha valido a pena o sacrifício daquele que me amou até derramar a última gota de sangue? Feridos de forma tão aguda, como disse, a ponto de sentirem vergonha de si mesmo, buscarem uma atitude correta para mudar. É isso que nós vamos ouvir ao longo desses 3 dias.
não promessas evasivas de bênçãos, não de conquistas humanas, terrenas, mas nós vamos entender o que nós podemos e devemos fazer para honrar aquele que entregou a vida em nosso lugar. O nosso coração precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus em uma direção em que Cristo seja glorificado, o céu possa contemplar e dizer: valeu a pena o meu filho ter morrido, porque alguém lá embaixo está vivendo para a glória e honra do nome dele. Pedro deixa claro com certeza que Jesus é aquele a quem eles crucificaram. Essa convicção de que foram responsáveis pela morte de Jesus, em razão de seus pecados, levou-os a sentirem-se compungidos. Nessa conferência, portanto, a convicção de nossos pecados precisam ser aflorados. Os temas que serão tratados aqui serão temas sensíveis. As nossas vísceras serão expostas. A nossa realidade, não as nossas máscaras, elas serão arrancadas. Aqui não haverá espaço para hipocrisia. Nunca houve nenhum culto, mas esses em especial. Não há espaço para nenhum tipo de hipocrisia. Mas quer uma boa notícia? Estamos todos no mesmo nível. Estamos todos no mesmo patamar. E nós devíamos combinar o seguinte: eu não me envergonho de você, você não se envergonha de mim. Você não fica sem graça por mim e eu não fico por você. Mas nós vamos rasgar o coração e deixar o céu descortinar diante de nós aquilo que precisa ser mudado. E nós vamos fazer um concerto com o céu ao fim desses dias e dizer: nós não vamos terminar a conferência vivendo vida do mesmo jeito. Aquilo que nós ouvimos foram palavras para mudar a nossa conduta, a nossa postura, o nosso cristianismo, a nossa vida diante de Deus. Pedro trouxe esta palavra e os que ouviram pararam o sermão, pois o coração estava traspassado, compungido. Então perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos? Você deve se perguntar, assim como eu, ao longo dos 3 dias: e o que eu vou fazer com todas essas informações? O que eu faço? Para não sentir mais essa dor no meu coração, mas transformá-la em alegria de agradar a Deus e de viver uma vida que glorifica o céu. Precisamos entender que os nossos pecados, me refiro tanto ao pecado original, foram eles que levaram Cristo ao Gólgota. Quando Pedro prega aqui e aplica a toda a casa de Israel, Pedro é enfático: com certeza, os vossos pecados fizeram com que Cristo fosse crucificado. E nesta noite nós não podemos aplicar de outra forma. Nós devemos entender assim: a morte de Jesus foi em consequência dos meus pecados. O sofrimento dele foi em razão dos meus pecados. A dor dele foi o resultado dos meus pecados. Eu não me interessarei agora em olhar para o lado, direito, esquerdo, frente, atrás. Os meus pecados. Foi por minha causa, as minhas negligências, a minha falta de caráter algumas vezes, a minha falta de postura cristã, as minhas mentiras, as minhas fachadas, as minhas hipocrisias, os fingimentos. Eu fui o responsável pela morte do meu amado Salvador. O sofrimento que foi empregado a ele foi em razão da minha vida pecaminosa, que eu insisto em viver e não quero abrir mão. Precisamos entender que são os nossos pecados. Foram eles que levaram Cristo ao Gólgota. E permanecer, portanto, nesses pecados entristecem o Espírito de Deus. A morte de Jesus nos garantiu recebermos no nosso coração o Espírito de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nosso coração por causa do sacrifício substitutivo de Cristo em nosso lugar. Só que nesta noite, eu fecho os meus olhos, eu olho para o meu coração e eu me pergunto: será que esta casa em que o Espírito Santo habita, como resultado da morte de Jesus em meu lugar, tem sido um terreno, uma terra, uma casa agradável a Ele? Ou meu coração tem sido uma terra arrasada? Ou eu tenho dado a Ele como um lugar de habitação, um lugar de imundícia, de impurezas?
Meu irmão, esses dias vão ser de confronto muito pessoais, não tem como cortar a volta. É para ser compungido mesmo. A começando por esse que impõe o microfone, e por isso eu uso, Diácono Robson, a palavra na primeira pessoa do singular. O meu coração tem sido uma terra arrasada, e o Espírito Santo não merece um lugar ruim assim para habitar. E é exatamente por esta razão, quando eu olho para o meu coração e não vejo ele como um terreno florido, um ambiente agradável, o meu coração não é o melhor lugar para o Espírito Santo sentir-se à vontade, porque eu tenho entulhado ele com tantas coisas, tantas vaidades pessoais, tantos pecados que eu acumulo na mente e permito que desça para o coração, tantos sentimentos facciosos, vez por outra, inveja, ciúme, e eu vou entulhando o meu coração e quero que o Espírito Santo se sinta à vontade nesse ambiente. É noite de ter este coração transpassado, e não apenas com uma espada, e não apenas com uma lança, mas quem sabe com uma vassoura, quem sabe com um esfregão. É noite de ter o coração purificado e dizer de novo a Deus: ó Deus, limpa o meu coração e sinta-se à vontade para morar nesta casa. Terra arrasada. Era exatamente este o cenário que contemplava Jeremias quando escreveu o livro das Lamentações. Todos sabemos que o livro das Lamentações foi escrito exatamente após o período em que Israel, Judá mais precisamente, Jerusalém, a capital, foram levados em cativeiro pelos babilônios. E agora alguns poucos que restaram dentro da cidade, dentre os quais Jeremias, diante deles só tem um cenário de destruição. Terra arrasada, muros queimados, fendidos, portões igualmente queimados. Era o cenário de Jerusalém. Aquela cidade que um dia foi gloriosa, foi a princesa daquele território. A cidade que foi escolhida por Deus para ser o lugar da sua habitação. Preste bem atenção, Jerusalém, escolhida por Deus para ser o lugar da sua habitação. E é por isso que eu estou fazendo esta analogia com o meu coração. Aquela mesma Jerusalém que Deus escolheu para nela habitar. O povo preferiu não andar em conformidade com a palavra de Deus, mas cada um vivia em conformidade com os seus desejos, os seus próprios pecados. E isso fez com que aquela terra, Jerusalém, se transformasse em uma terra arrasada. Deus escolheu o lugar para habitar, mas os moradores, pela sua prática de vida, é como se colocasse Deus para fora e colocasse o lixo para dentro. É como se expulsasse Deus dos seus muros e colocasse no lugar tudo aquilo que ofende e entristece o Espírito de Deus. É por isso que, repito, eu faço nesta noite uma analogia com o meu coração. Jeremias está observando tudo aquilo. E ele sabe que a situação só chegou àquele ponto porque o povo resistiu em ouvir a voz de Deus durante o seu ministério profético. Deus queria poupar o povo de chegar àquele ponto. Se o povo tivesse dado ouvido à voz dos profetas, dentre os quais destacamos aqui Jeremias, talvez aquela situação pudesse ter sido evitada. Mas o povo não quis dar ouvido à voz de Deus. E a terra está naquela condição, arrasada, destruída. E Jeremias, que passou 52 capítulos profetizando, agora passará 5 capítulos lamentando. Lamentações, portanto, é um livro que foi inspirado mediante uma tristeza produzida pelo Espírito de Deus no coração de Neemias. É a chamada tristeza segundo Deus. Essa tristeza é boa e ocasionalmente deve nos acompanhar. Uma tristeza segundo Deus é uma tristeza que nos faz arrepender dos nossos pecados, abandonar a nossa vida que entristece a Deus. É essa tristeza. E o coração de Jeremias, tomado por essa tristeza, ele começa então a escrever o livro das Lamentações. É o reflexo da constatação do terrível declínio espiritual daquela nação. É isso que Jeremias está narrando. É sobre isso que ele está falando.
ele chegou a uma conclusão que não poderia ser outra. A apostasia, a frieza, o abandono da lei de Deus fez com que a aridez espiritual tomasse conta da terra. Apenas para nós termos um rápido retrospecto do ministério de Jeremias, eu devo lembrá-lo que Jeremias ele é chamado quando haviam 13 anos em que o rei Josias estava no poder. Por que é que eu faço questão de lembrá-los? De que quando Jeremias começa o seu exercício profético, haviam 13 anos que Josias estava no poder. Porque durante o reinado de Josias, que começou no ano 640, portanto, Jeremias é chamado no ano 627, mas nesse período, acha-se no templo o livro da lei. E Josias, o rei de então, ele decide conduzir o povo à nação, em conformidade com tudo que estava escrito no livro da lei. Preste bem atenção nisso. Eu estou lhe dizendo que quando Jeremias deu início ao seu ministério, quem estava no poder era um rei que havia colocado em evidência a palavra de Deus, o livro da lei, e decidiu conduzir toda a nação em conformidade com o livro da lei. Jeremias, portanto, começa a profetizar quando as coisas estão espiritualmente bem. Um grande avivamento espiritual marcou aquela época. As pessoas estão se voltando para Deus. As pessoas estão abrindo mão do pecado e estão concordando em viver em conformidade com o livro da lei. Josias, portanto, se mostra um líder comprometido com a lei. E esse compromisso que foi firmado por Josias com seu próprio coração e com o povo, levou-o a morrer no ano 609. E por que é que ele morreu? A Bíblia nos diz que ele está agora diante de uma batalha. Esta batalha é o povo do Egito que está indo contra a Babilônia para lutar em campo de batalha. Porém, para que os egípcios pudessem chegar até a região de Babilônia e entrarem em batalha com os babilônios, necessário era passar por dentro do território de Judá, passar por dentro da Terra Santa, atravessar o território de Jerusalém. O rei Josias, portanto, se levanta como quem diz: nós não permitiremos em hipótese alguma, entenda isso porque é espiritual. Ele se levanta e diz: nós não permitiremos em hipótese alguma que o Egito passe por dentro do nosso território. Eu estou falando do território de Judá, estou falando do meu coração. E ele está dizendo: eu estou disposto a colocar a minha vida em risco. Eu vou lutar com todas as minhas forças, até mesmo que tenha que morrer. Mas esta terra será protegida e dentro dela o Egito não terá acesso. Esta é a proposta de Josias e deve ser a minha também nesta noite. E eu peço que você também pense desta forma: eu estou pronto a entregar a minha vida, mas no meu coração o Egito não terá lugar. Eu estou disposto a morrer, mas no meu coração o Egito não terá acesso. Mas os egípcios disseram: mas é apenas de passagem. A nossa luta não é contra vocês, é contra os babilônios. Mas quem tem o seu coração como terra santa, entregue totalmente a Deus, nem de passagem o Egito tem vez. Aqui não passa. Esta terra foi dedicada a Deus. Esta terra é para a glória de Deus. O Egito não pode passar por esta terra. Josias então vai ao campo de batalha para impedir que o Egito entrasse dentro do território da Terra Santa. E é assim que devemos agir. Nosso coração é essa Terra Santa, habitada pelo Espírito Santo. Se não estamos lutando com todas as forças para impedir a entrada do Egito, precisamos nos envergonhar e ser compungidos. Se estamos abrindo concessões, se já estamos fazendo uso do tal do nada a ver, não tem problema, não tem importância, é só de passagem. Não. Josias firmou um acordo com o livro da lei. E nesse acordo ele está dizendo: esta terra é santa. E nós devemos dizer: eu escondi a palavra, o livro da lei, no meu coração. Para quê? Para não pecar contra Deus. O meu coração não é um ambiente para gerar o pecado.
Meu coração não é um terreno fértil para o pecado. O meu coração não é um ambiente para abrigar o pecado. Nesta noite eu expurgo do meu coração toda semente pecaminosa. Nesta noite eu peço a Deus que me ajude a arrancar da minha vida todo sentimento pecaminoso. Nesta noite eu clamo ao céu que com a sua mão poderosa entre no meu ser e tire de dentro de mim tudo aquilo que entristece o seu Santo Espírito. O meu coração precisa voltar a ser um lugar de delícias para o Espírito Santo de Deus. O meu coração precisa voltar a ser um ambiente em que Deus sinta alegria em habitar. Como Josias, nos levantemos e vamos dizer, aqui não há espaço para o Egito. Nós vamos lutar, mas o Egito aqui não vai entrar. Josias então entra em batalha e morre lutando para impedir que o Egito entre. Mas infelizmente morre. E o rei que lhe sucede, primeiro Joacás, depois Jeoaquim. É triste a constatação histórica e, consequentemente, a analogia que estamos construindo. Morreu o Josias e agora está assumindo o poder Joacás por 3 meses. E depois Jeoaquim, por aproximadamente 11 anos. E esses dois foram colocados no trono de Judá pelo rei do Egito. Morreu o Josias, lutando para impedir que o Egito entrasse. E agora está posto no trono alguém que foi exatamente o rei do Egito que colocou naquele lugar. E eu fiquei orando e pensando sobre esta analogia e aplicando a minha vida. Mais uma vez colocando o meu coração como esta terra santa. Esta terra em que outrora reinava alguém compromissado com o céu, compromissado com o livro da lei, lutando até a morte para impedir que o Egito entrasse. Mas o tempo passou, e agora quem está reinando é alguém que foi colocado ali pelo rei do Egito. Só que tanto o Josias quanto Joacás ou Jeoaquim, nesse contexto da minha aplicação que faço, não são 2 pessoas distintas. Mas eu preciso que você entenda, não são 2 pessoas distintas. São 2 eus. E eu fico pensando, um dia eu também já fui Josias. E hoje eu estou mais para Jeoaquim. Um dia eu também lutei com mais veemência contra o pecado. E hoje eu tenho sido mais condescendente com ele. Eu não sei se você tem a mesma coragem de admitir. Um dia eu fui mais radical, como costumam dizer. Hoje eu uso a desculpa que sou mais mente aberta. Um dia quem reinou aqui foi Josias. Mas eu permiti que o Josias morresse. E permiti entrar em seu lugar alguém que tem compromissos com o Egito. Tem alianças com o Egito. E eu tenho coragem de admitir isso diante de todos que aqui estão. E de todos que nos acompanham pela transmissão de qualquer parte do mundo que seja. Porque eu vim determinado também a fazer tudo isso mudar. Porque hoje o Josias vai ressuscitar. E o Jeoaquim, ele vai morrer. Na sua vida também. Na sua vida. É isso que você quer para a sua vida também? Na minha vida, o Josias vai voltar a reinar. Um homem comprometido com a palavra. Na minha vida, na minha vida. Na minha vida, Josias vai voltar a reinar. No meu coração, alguém comprometido com a palavra, alguém comprometido com o céu. Nesta noite, Joacás e Jeoaquim morre. Eu não quero ninguém aliançado com o Egito, tendo espaço no meu coração. O meu coração pertence a Deus. O meu coração foi comprado por alto preço na cruz do Calvário. Eu faço uma aliança de devolvê-lo completamente a Ele, pois somente Ele é digno, somente Ele é merecedor. É por isso que eu trago esta reflexão. Será que Josias em nossa história é passado e Jeoaquim é presente? Olhe para você mesmo. Qual conclusão você chega? Reflita sobre isso.
se formos corajosos e sinceros, o suficiente para admitir que sim, em muito dos nossos corações, nas nossas vidas, Josias é passado. Eu falo de alguém que tinha um compromisso rígido com a palavra e com Deus, e não abria espaço para a entrada do Egito. Se nós admitirmos que Josias na nossa vida é passado, e Jeoaquim é alguém que tem aliança com o Egito, infelizmente tem sido presente na minha vida, na sua vida, na nossa história. E ao mesmo tempo nós reconhecermos a falta de força espiritual em nós para ver esse quadro mudado. Então a nossa oração nessa noite deve ser a mesma de Jeremias. Se eu não tenho força para voltar para Deus, então eu peço a Deus que me ajude e Ele me converta a Ele. Converta-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Você sabe que converter é mudar a direção. Converter é estar indo em um sentido e de repente mudar completamente a rota para outro sentido. Se em você nessa noite falta força para mudar a direção, se você está caminhando em direção ao pecado e você sabe que é pecado, te entristece a prática desse pecado, mas lhe falta força para abandonar esse pecado, que tenha força pelo menos para orar e dizer: converte-nos a Ti, Senhor, me toma pela Tua mão e me faz voltar para Ti. Se me falta força para ter a iniciativa de virar as costas para o pecado e seguir de novo na Tua direção, ó Deus, eu te clamo nessa noite, faça-me voltar para Ti, converte-me a Ti, e assim nós nos converteremos. E ele volta orando, dizendo: renova os nossos dias como antes, renova os nossos dias como antes. Eu preciso voltar a ser como eu era antes. Eu preciso ressuscitar aquele crente que eu era antes. Eu preciso voltar a ser aquele servo que eu era antes. Eu preciso ser o homem de Deus que eu fui antes. Eu preciso ser a mulher de Deus que eu fui antes. Me ajuda a voltar para Ti hoje, Senhor. Converte-nos a Ti. A minha oração é que a tristeza segundo Deus tome conta dos nossos corações nesses dias. O constrangimento pela vida que temos vivido fora do querer perfeito de Deus produza constrangimento em nossos corações nesses dias. E é por isso que ninguém vai te levar a mentalizar, te conduzir em uma mensagem que te faça ocupar a sua mente com pensamentos sobre vitórias, bênçãos, conquistas, sejam elas de qualquer natureza. Mas nós vamos lhe levar a pensamentos que vão provocar constrangimento. E eu vou lhe pedir agora que você pense em algo que eu acredito que nunca ninguém lhe pediu em culto nenhum. Causa constrangimento até pedir. Mas a ideia é essa. Pensa no pecado que você tanto gosta e não consegue abandonar. E que você sabe que Deus o odeia. Deus já falou com você tantas vezes para deixá-lo e você não faz força. Volta e meia você cede a Ele, porque você gosta, porque satisfaz a sua carne. Você sabe que entristece a Deus, mas você insiste em continuar praticando, porque alimenta a satisfação da sua carne, gratifica a sua velha natureza. E eu estou provocando esse constrangimento, lhe pedindo, pense agora nele. Ah, mas aqui, como pensar aqui? E por que pensar em outro lugar e não aqui? Pense nesse pecado agora aqui. Aquele que você se planeja para praticar depois daqui, 2 dias depois, 3 dias, no decorrer da semana. Volta e meia você retorna a ele. É esse sentimento de ficar preso na cadeira assim, que nós temos que ser tomado mesmo. É esse o seu pecado, o meu pecado.
o responsável pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Saiba, pois, ó Israel, que foram vocês que crucificaram a Jesus. Esse pecado que você está com vergonha até de pensar. E talvez depois vai até criticar, mas aonde estava com a cabeça aquele pregador que me pediu dentro do culto, num ambiente sagrado, para pensar em pecado? É esse pecado mesmo que pendurou Jesus no madeiro. Se não há força em você para largá-lo, mas se pelo menos houver desejo, aleluia! Oh, glória a Deus! Tem alguém sendo compungido essa noite. Eu não tenho força, pastor, mas eu tenho vontade de abandonar. Eu fico envergonhado de pensar e até de saber que eu vou voltar para ele depois da conferência. Tem gente já até programando para voltar a praticá-lo depois da conferência. O Espírito de Deus está aqui. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer purificar essa noite o seu coração. Ele quer transformar essa terra arrasada que você permitiu chegar a esse ponto por causa desse pecado. Que você tem tanta estima por ele. Você tem tanto apego por ele. Ele já faz parte da sua rotina, da sua vida. A leitura da Bíblia não faz, a oração não faz, mas esse pecado faz parte da sua vida. Mas há uma proposta do céu aqui. Tem força do céu sendo distribuída entre nós. Nós vamos sair daqui vencedores. Não é vitória financeira, não é vitória na família. Podemos até alcançar essas também, mas é vitória contra o pecado, é vitória contra a carne, é sair daqui de cabeça erguida e dizendo: Satanás, até o início dessa conferência, porque eu estava ali me esquivando, não querendo ser confrontado, não querendo olhar cara a cara com esse pecado que me dominava, mas nessa noite eu tive coragem de olhar face a face para ele e dizer: em nome de Jesus, este pecado não me domina mais. O Espírito Santo entrou de novo no meu coração, habita nessa terra boa. Eu tenho 5 minutos para encerrar. São 5 minutos que eu te peço para se colocar sobre os pés. Nós vamos passar depois e ouvir mais mensagens, mas nós vamos fazer uma oração. Precisamos aplicar esta palavra. Ainda vamos ouvir porções extraordinárias do céu, mas não podemos perder a chance de aplicar esta palavra. Eu já peço ajuda, o auxílio do grupo de louvor. Depois da oração já estarão adorando. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. É aí que ele vai ser atingido. Começou hoje. Vai continuar hoje, amanhã. Não sei o seu, mas o meu está batendo de uma forma tão acelerada. Pedro pregou aquela mensagem duríssima, mas ao final eles olharam e disseram: o que é que nós fazemos? O que é que nós devemos fazer? Coloque a mão no seu coração e ore assim para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor deseja de mim? Me revela, Deus, o que é que eu devo deixar? O que é que eu devo abandonar a partir de hoje? Fala comigo, Deus. Tenha liberdade de me constranger, de me confrontar. Tenha liberdade de falar ao meu coração. Coloque a mão nele e vá falando com Deus. Vá falando de forma suave, vá falando com uma voz serena, mas se sentir o desejo de aumentar a voz em oração, em súplica, em clamor, tenha liberdade de fazê-lo. Vá falando com Deus: Senhor,
Nesta noite nós estamos aqui desejosos, não de outra coisa senão de sermos mais santos. O nosso desejo é por santificação, o nosso desejo é por purificação, o nosso clamor é por restauração. A nossa oração é a de Jeremias: converte-nos a Ti, Senhor. Converte-nos a Ti, Senhor. Converte-nos a Ti, Senhor. Só assim nos converteremos. Renova uma vez mais os nossos dias como antes. Renova os nossos dias como antes. Vá falando com Deus, vá falando com Deus, vá falando com Deus. Purifica os nossos corações nessa noite, Senhor. Oh, há poder no Teu nome para restaurar, para purificar. Nós estamos aqui clamando o Teu nome, Jesus, o Teu nome. Nós estamos clamando o Teu nome, no Teu nome há poder. Há poder no Teu nome. Ore, fale com Deus, ore. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. Clame a Jesus. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, till every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Aleluia. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it
I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. For I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Neste momento vamos estar recolhendo as ofertas.